Olha, amanhã nós vamos acompanhar a América do Sul toda e a América Latina em geral, a reunião que está marcada entre o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, que é o Irfaan Ali. Né? Como a gente sabe, há uma disputa de um território, de uma região fronteiriça entre os dois países. Professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, aqui conosco. Professor, obrigado por atender o jornal Nova Brasil. É sempre um prazer, Heródoto. Professor, e aí, o que a gente pode esperar desse encontro? Será que vamos sair com uma resolução amigável ou só para cumprir tabela que eles estão se encontrando? Qual é a sua avaliação? O território está em disputa desde 62 no âmbito da ONU, e agora já foi decidido que o Tribunal Internacional de Justiça seria ali a instância para fazer essa mediação, mas a Venezuela não reconhece. E aí agora nós tivemos esses atos, desde 2020, 2021, em que a Venezuela diz que tem soberania sobre o território, né? Então, o encontro provavelmente indica uma nova mediação, mas lembrando o seguinte, né, a Guiana ela se tornou um estado independente em 66. Então, toda aquela reivindicação que existia em torno do Reino Unido, né, da Inglaterra, perdeu um pouco o objeto, porque agora nós tínhamos um grupo de pessoas, ainda que seja um território bem pouco povoado, né, hoje com 125 mil habitantes, dos 770 mil habitantes da Guiana, ainda assim é um povo que se autodeterminou, né, ou seja, reivindicou a sua independência. Então a Venezuela fica com um pleito difícil, mas correndo o risco, né, Heródoto, de tentando avançar para esse equívoco, ela conseguir fortalecer a posição americana naquela costa, ou seja, podendo ter uma base, e se o conflito escalar para um conflito armado, nós temos que lembrar que do outro lado, né, ou seja, na parte oriental da Venezuela, nós temos toda a bacia do Orinoco, que é uma região extremamente interessante, que são as Guaianas ali, a região Amazonas venezuelanas, e que também podem, no final das contas, serem perdidas pela Venezuela. Né? Ou seja, pode-se chegar no limite de se criar um estado tampão, tendo em vista a debilidade venezuelana, ainda que ela tenha apoio militar russo, tenha se armado. Então, talvez o cálculo aí do Nicolás Maduro seja refeito tendo em vista o posicionamento americano. Agora, professor Alexandre, ele deve comparecer nessa reunião amanhã, levando o mapa da Venezuela já com a região de Essequibo postada no mapa, como se fosse já parte da Venezuela. Isso já não é um recado de dizer, olha, não aceito nada diferente disso? Sim, é algo muito ostensivo no sentido de violar ali um território que está sob o controle de uma outra nação. Mas o Nicolás Maduro nunca foi famoso ali por uma certa moderação e nem um acanhamento com relação ao que faz. Né? Ou seja, então essas provocações, elas talvez estejam funcionando como um balão de ensaio e tentando talvez sim provocar um pequeno estampido, né, uma escaramuça, uma guerrinha, para ele talvez conseguir ter um aumento de prestígio dentro da população venezuelana. Nós nunca sabemos ali o que passa na cabeça do Nicolás Maduro. Agora, o que nós sabemos sim é que uma ameaça concreta e integral ao território da Guiana vai levar a uma resposta americana. Nós já sabemos que o Brasil provavelmente não vai participar, vai recuar em relação a isso, né, tendo em vista talvez as afinidades ideológicas entre os governos, mas os Estados Unidos, e ainda mais com os interesses petrolíferos nessa área, vai se posicionar. Professor Alexandre Pires, o Maduro também realizou lá um plebiscito, deu só 95% a favor da anexação. Parece aquele plebiscito feito pelo Putin, naquela região da Ucrânia que eles invadiram, que também deu 98% dizendo que o pessoal quer ser russo. Quer dizer, cai no descrédito esse tipo de consulta? Totalmente, né? Parece com uma consulta, digamos que o resultado estava escrito antes, né? Ou seja, as urnas estavam carregadas. São atos retóricos. A democracia e o sistema eleitoral têm sido abusado, né, Heródoto, nas últimas décadas. Por isso que nós temos chamados de democracias iliberais, né? Ou seja,
que usam o voto como uma forma de legitimar regimes de exceção, autoritários. É uma pena, né? Ou seja, como você diz, cai em descrédito, tudo parece maquiado e isso levanta suspeitas em todos os processos que ocorrem no mundo. É óbvio que o regime não tem mais legitimidade internacional. A Venezuela não tem mais legitimidade internacional. Ela tem algumas poucas alianças, mas é um país extremamente isolado, né, com relação à comunidade internacional. Por isso que qualquer ato de guerra levantaria ali uma frente contra ela, inclusive com o apoio talvez da Colômbia, não talvez nessa gestão da Colômbia, mas na próxima, e também uma frente ali de países europeus e mesmo a Inglaterra participando, como é uma região próxima, né? A Guiana é uma ex-colônia inglesa. Então, assim, é uma figura, um bufão ali que a gente acaba lamentando, né, que faça isso, já pega uma região empobrecida, difícil e acaba tornando mais instável ainda. Perfeito. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Prazer, Heródoto, sempre chamar as tuas ordens. Professor Alexandre Pires é professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. O encontro é amanhã. Por isso a gente antecipou, né, uma explicação como essa, simples, didática, fácil da gente entender. Quando isso chegar, a gente já tem uma ideia, né, própria, formada em cima da entrevista que você ouviu, para entender melhor o que pode acontecer lá. Ninguém quer uma guerra, nem uma invasão, nem coisa nenhuma na América do Sul, nenhum lugar do mundo. Também aqui não, claro. Mas a gente tem outros exemplos do mundo. Acabei de citar o exemplo aí da Rússia, que foi lá e invadiu a Ucrânia, dizendo que aquele território é o território russo. O pessoal fala russo, aí dizem não, fala ucraniano, é uma confusão danada. E aqui é a mesma coisa, há mais de 100 anos esse pedaço pertence à Guiana. Teve uma corte internacional de justiça que decidiu que era da Guiana, então há 100 anos é lá. Porque esse negócio de tentar rever o tratado é um negócio perigoso. De quem é que nós compramos o Acre mesmo com o tratado e anexamos um pedação da Bolívia pro nosso... já falei, né? Da Bolívia. Não é isso ou não? Como é que chama o tratado? O Tratado de Petrópolis. Eu me lembro o nome. Acho que é Tratado de Petrópolis. Feito por um grande ministro das Relações Exteriores, um homem que veio extraordinário, chamado Barão de Rio Branco. Aliás, o prédio lá chama Prédio Barão do Rio Branco. Como é que chama? Ana? Tratado de Petrópolis Tratado mesmo. de Petrópolis. Você vê que eu não fugi da aula desse dia. Em 1903. 1900. Olha aí, já está anotado direitinho aqui.